Olá, então hoje, nessa aula 14, iremos considerar uma dinastia que foi praticamente de nações que tinham contato com a cultura chinesa, com os valores, mas não eram propriamente etnicamente parte da história chinesa, né? Que eram aqueles povos, são inúmeras nações, a gente viu os Chujins na aula anterior, os Tanguts. E aí você tem outros que começam a se organizar, e nas estepes asiáticas começa a surgir uma confederação grande, liderados por Temujin Khan, que o Gengis Khan, e depois vai se juntar e vai praticamente tomar, controlar toda a extensão asiática, que vai ser o Império Mongol. Isso no início do século XIII, isso vai ter repercussões em vários lugares ao longo das estepes asiáticas. Isso vai se estender desde quase que chegando às terras polonesas, as tensões russas, a região do Cáspio, do Mar Negro. Temos também aí regiões das terras persas, repercussões sobre os califados muçulmanos. Também haverá depois desdobramentos com relação ao subcontinente indiano, sudeste asiático, e também não poderia ficar além de a questão da China, que eles já estavam logo ali na região da Mongólia e descendo começaram a fustigar as fronteiras, eventualmente chegaram a dominar o Império Chinês. E aí eles inauguraram então uma nova dinastia com Kublai Khan, que vai ser a dinastia Yuan, ou a dinastia Mongol, né? Eu trouxe um retrato aqui, na verdade, um retrato equestre, muito ligado aos cavaleiros mongóis, que eram os melhores da estepe asiática. Mas, na verdade, esse é o sábio confuciano, que é o Chang Mengfu. A gente vai ver também ele em outro slide posterior, né? Então, qual é a situação da dinastia nova, estabelecida por Kublai Khan? Né? Kublai Khan, na verdade, ele derrota a dinastia anterior Song, que tinha reinado desde 1960, trouxe depois uma série de estabilidade a partir de Kublai Khan indiano, né? Essa nova dinastia, né? O comércio vai florescer, porque eles controlam as extensões asiáticas, as rotas terrestres, e é justamente aí que o comércio começa a florescer, junto com trocas de valores e ideias, né? E eventualmente lá, já ao longo do século XIV, aí você vai ter momentos, rebeliões na China. Isso vai causar um movimento, um dos deles, o mais marcante seria o movimento dos turbantes vermelhos, que vai chegar a derrubar essa dinastia de Yuan e já na segunda metade do século XIV. Na verdade, então a gente tem quase que uma dinastia não muito longa, né? Mas ela vai ser marcante, porque ela vai trazer um elemento estrangeiro e ela vai também beneficiar muito a região do leste asiático, da Ásia Central, com a dinamização do comércio, né? Assegurando a segurança nas estradas, dos valores taxativos, e isso tudo então vai fortalecer o comércio, a troca e o meio de transporte, né? Ao longo do que é chamada a Rota da Seda, mas não era somente a seda. Claro que a seda era um dos produtos mais apreciados, mas você tinha inúmeros outros produtos demandados do mercado chinês e a China também demandando de outras regiões. Então vamos chegar em 1268. Em 1268, Kublai ele já tinha se concentrado na luta contra os chineses, principalmente mais do sul, que resistiam, que pertencia já à dinastia Song meridional, né? Os mongóis há muito sonhavam em ocupar e controlar o Império Chinês, né? Isso foi um processo longo, primeiro com Gengis Khan no início do século XIV, fustigando as fronteiras, principalmente em 1212, 1215. Depois, seu sucessor, o Monkey Khan, vai ser entre 1257 e 1260, também vai realizar uma série de campanhas contra os chineses, né? E, claro, os chineses eles resistiram, eles tinham uma capacidade
de infantaria, de quase que 1 milhão de homens, sua frota naval, uma grande riqueza que poderia desestabilizar qualquer exército invasor, né? Mas o fato é que a máquina militar mongol era uma coisa surpreendente, né? Eles eram muito inovadores, eles usavam os últimos equipamentos de sítio, principalmente. A cavalaria em campo aberto é praticamente invencível, né? Mas os chineses Song, do Song meridional, eles tinham conseguido resistir durante muito tempo. Então foi um processo desgastante dessa campanha dos chineses contra a região do Song meridional, que vai persistir isso até, eventualmente, isso tem várias datas, eles vão cair finalmente, a família imperial se rende, alguns buscam inclusive o exílio, né? O fato é que 11 anos de campanha, Kublai Khan ele consegue, então, pouco a pouco, desgastar o que restava da dinastia Song. Né? 1279 foi o momento definitivo da queda da dinastia Song meridional e a ascensão de uma nova dinastia, a dinastia Yuan. Né? Isso foi tudo por décadas primeiro, de campanhas de sítio dos mongóis contra os chineses da dinastia Song, briga entre as lideranças chinesas, né, que estavam resistindo. Existia uma imperatriz e o seu jovem filho, o imperador Gongzong. Eles eventualmente se rendem na capital Linan em 28 de março de 1276. Né? Muitos da realeza chinesa de Song meridional fogem, né? Alguns são capturados, são mandados para Pequim, né, que é a capital da Edu, né? E eventualmente alguns partidários ainda de Song, eles ainda resistem ao avanço, às ofensivas dos mongóis, né, do norte. Existiu inclusive supostos herdeiros de Song meridional que fogem, como Duanzong ou Dibin, né? E eventualmente, em 19 de março de 1279, houve uma grande batalha naval vencida pelos mongóis perto de Macau, o atual Macau hoje, que vai ser a batalha de Yaichan. Eventualmente, a China vai ser unificada. E aí, Kublai Khan, ele vendo-se como já um senhor em conteste, depois de décadas de guerra contra os chineses, ele se declara então como o imperador Shizu, né? E a dinastia vai ser referida como Yuan, como se fosse assim, buscando agradar ainda à grande população chinesa, dando o nome, portanto, chinês. O nome Yuan significa origem, um pivô central, né, uma dinastia que estaria profundamente enraizada na cultura chinesa. Né? Então, na verdade, você tem várias datas, porque foi um processo desgastante da queda da dinastia Song meridional diante das ofensivas dos mongóis. Então, você tem alguns historiadores que colocam como o fim da dinastia Song e o início de uma nova dinastia em 1260, nas campanhas de Monk, 1271 como primeiro uso oficial do título da dinastia Yuan. Outros colocam em 1276 com a morte do último imperador Song, né, e a queda da capital da dinastia Song meridional, ou 1279, que aí realmente foi acabado qualquer resistência Song. E aí Kublai Khan, vendo-se como imperador, ele começa a ter uma série de desafios. Né? Primeiro, uma série de reformas para se estabilizar no poder, né? Junto com os mongóis. Então, primeiro, ele adota todos os ritos, os símbolos, os costumes dos imperadores chineses anteriormente, como as vestes tradicionais reservadas ao imperador ele usa. Ele é transportado numa poltrona, numa cadeira de seda. Ele se cerca de vários conselheiros confucionistas, né? E ele mantém, por exemplo, um gabinete de 6 ministérios, tradicionalmente desde a dinastia Tang. Isso
era uma prática comum no Império Chinês. Só que ele começa a distribuir cargos administrativos, principalmente os altos cargos e cargos militares, para mongóis, né? Então ele organiza a dinastia. Esse aqui eu só passei sobre a questão da resistência continuada de Song Meridional e ascensão de Kublai Khan. Mas as reformas administrativas, por exemplo, fazem com que eles organizem em 12 províncias semi-autônomas pela China, né? Eu só gostaria de apontar aqui algo que é interessante, que vai ser uma região com muita autonomia, que vai ser o Tibete. Né? Na verdade, os mongóis têm uma relação com o budismo tibetano, o budismo lamaísta, então eles deram muita autonomia para essa região tibetana, o Planalto tibetano, né? Mas as outras eles foram organizando junto com o andamento das campanhas de conquista que os mongóis estavam avançando nos arredores da China e pela Ásia, né? Então, eles organizam em 12 províncias semi-autônomas, né? Ele começa a abolir o sistema tradicional de admissão dos exames imperiais. Isso vai enfurecer muitos intelectuais chineses, dos confucionistas, né? A tal ponto que depois de 1313 isso é novamente restabelecido, né? Mas os mongóis eles tinham várias vantagens, quase como uma casta separada do restante da sociedade chinesa, né? Por exemplo, os mongóis tinham penas que se fosse questão de homicídio, a pena dele era apenas uma multa. Se não fosse um mongol, a pena era muito mais dura, né? Eles buscaram se articular com muçulmanos, principalmente muito presentes ali na região envolvidos no comércio e nas finanças nas regiões ocidentais da China. Eles privilegiam eles como fiscais, arrecadadores de impostos, né? Você tem a organização de representantes, grandes representantes das províncias destinados aos mongóis, né? Como os Chakuti. Você tem a força policial, todo o comando pertencia aos mongóis, né? Os chamados os Tutkal. Então tudo isso começou a instituir uma espécie de divisão étnica para privilegiar essa pequena força ocupante que vai estruturar-se em cima do Império Chinês, né? Depois isso tudo vai ser organizado, vai ter reflexo na ordem social. Então, eu só peguei um exemplo aqui das forças dos representantes maiores das forças policiais reservadas dos mongóis. E essa nova ordem social ela vai se estruturar basicamente primeiro pela família imperial, os aliados, os familiares e os mongóis. Eles ocupam os altos cargos. Em seguida você teria povos, os Simu, chamados Simu, a camada Simu, que eram pessoas vindos da Ásia Central, túrquicos, que envolvidos no comércio. Então os comerciantes que tradicionalmente eram mal vistos pelos confucionistas, pela tradição, por serem mero trocadores, né, não produtores, com os mongóis eles ganham um alento. Então o comércio ele começa a ter um alento. Além das taxas, a taxação das finanças, do comércio, ela é muito menor. Então tem um dinamismo do comércio asiático muito grande com o estabelecimento dos mongóis, né? Isso inclusive na China. Abaixo você tem os Hanin, né? Os Hanin são povos que não são chineses, tradicionalmente chineses, muitos do norte, e isso vai incluir os Khitans, os Chujins e também os tibetanos. Como eu falei para vocês, aquela região do Planalto tibetano tem uma grande autonomia. Inclusive Kublai Khan, entre outros, né, eles vão, inclusive, se convertem ao budismo tibetano, lamaísta, né? Eles chamam, inclusive, o Dalai Lama para ir para a capital, Pequim, para ser tutor, para organizar a abertura de templos budistas tibetanos na capital imperial, né? Então é um grande momento das relações entre o Tibete e a China aí durante a dinastia Yuan. E abaixo ainda ficaria a camada dos chineses, aqueles envolvidos principalmente da dinastia Song Meridional, né, são os Narim. Então essa vai ser
a, a nova ordem social que vai vir aí. No campo da religião e da cultura, muitos mongóis eles ainda conservam os cultos xamanistas, né? Alguns vão se converter ao budismo, como eu falei para você, muito de cunho lamaísta, né? É, Você tem também, claro, uma tolerância também que vai prevalecer. Então, aqueles chineses confucionistas não eram perturbados, não houve grande perseguição com relação a isso. Inclusive, muitos chineses dessa época, já decadente, eles se dedicam às artes como maneira de expressar frustração, de não ter oportunidades maiores na vida pública. Então, eles se dedicam a. A gente vai ver isso na próxima aula, a questão como é que eles se expressam através da cultura, uma forma de protesto, uma forma velada de protesto. Mas uma das coisas que ganha alento durante esse período da dominação mongol será, por exemplo, as peças teatrais de fantoches, que algo era muito apreciado pelos mongóis, né? Então tudo isso vai ter uma, uma, uma expressão maior durante esse tempo, né? Então isso vinha de uma cultura dos mongóis, dos povos nômades, a apresentação de teatros, né, com uma narrativa das mitologias e da história, né? Então isso tudo vai ter um grande alento durante esse período. Eu só deixei de mencionar a figura do Chao Mengfu, que está aí em cima, né? O Chao Mengfu ele não era mongol, na verdade ele era um confucionista, né, que ele, inclusive, ele escreve muito durante esse período e ele expressa a questão da angústia, da discriminação, né, claro, de uma maneira muito velada, muito oblíqua, no sentido de você dificultar o entendimento de sensores com relação aos escritos. E ele era um neoconfucionista, né? Ele preservava, ele na verdade ele quase que personificava a tradição confucionista, né? E buscar, por exemplo, se não há nenhuma vida pública, se não há nenhuma participação maior na administração, que ele buscava então o retiro, né? É quase que uma maneira de expressar taoísta, de buscar o retiro espiritual e refletir sobre a ordem cósmica e as forças da natureza. Então a Chao Meng-Fu talvez represente mais as angústias do tempo, continuando a tradição confucionista chinesa, né, nesse sentido. Bom, no aspecto externo, a China ela vai primeiro, ela vai se inserir nesse tabuleiro das invasões mongóis, que vai ganhar aí umas extensões inéditas em toda a vastidão asiática, desde da articulação de Temujin Khan no início do século XIII e diante. Quando eles conquistam a China com Kublai Khan, eles querem começar novamente a alimentar aquela rede de tributos, né, de relações tributárias que o Reino do Meio alimentava com outras nações vizinhas, né? Na verdade, esses tributos eles têm um significado. O significado, primeiro, de que eles reconhecem o imperador chinês, o Tian, como o filho do céu. Então haverá apenas um imperador, né? E segundo, que essas nações que mandavam tributos, que não eram tão significativos, era mais um gesto de entendimento de que eles são tributários, mas somente assim eles poderiam comerciar, pelo menos oficialmente, com o Império do Meio, né, o Império Chinês. Então, todo ao redor da China, à medida que ela ainda vai se fortalecendo, vai se prosperando, ela cria uma série de estados tributários, né, na medida que eles conseguem estabelecer essas relações. Quando não houve uma submissão nesse sentido, você teve invasões, né? Então, na vertente ocidental, por exemplo, as relações com os túrquicos, com os vários canatos que vão aparecer e vai se estender isso até o Mar Negro, isso vai ser bem resolvido. Agora, na orla mais do leste, com relação às ilhas japonesas,
Kublai Khan duas vezes tenta invadir as ilhas japonesas, em 1274 e 1281, e fracassa, até devido aos ventos que assolam os navios dos mongóis e aliados, né? Muitos, inclusive coreanos, são enviados aí, porque o reino Goguryeo da Península Coreana, ela se expressa da maneira tributária e, diante dos chineses, mongóis, né? Você teve invasões também ao Vietnã em 1281, 1286, na Birmânia, hoje o Myanmar, em 1277, 1277 e 87, e a ilha de Java, lá no Sudeste Asiático, né, hoje na Indonésia, em 1292. Algumas vezes ele conseguia alguma coisa frutífera, outras vezes não. Né? Por exemplo, o reino pagão da Birmânia, e os reinos de Champa e Dai Viet no Vietnã, eles se submetem como reinos tributários, nem que seja por um curto período, aí, como no caso, por exemplo, dos vietnamitas. Né? O Japão não, o Japão nunca foi submetido, né, na verdade, nunca chegou a oficialmente declarar, olha, reconhecemos apenas o imperador chinês. Não, eles conseguiram resistir e depois, inclusive, vão se isolar depois no século XVI em diante. Mas no oeste não, o oeste, como eu falei, é uma espécie de pax mongólica que reina em toda a extensão asiática, né? E essa extensão ela vai ter uma série de consequências para a questão do comércio e o transporte nas imensidões asiáticas. Né? Então, você teve muitos comerciantes chineses, túrquicos, muçulmanos que fazem a transação do mercado chinês com o mundo muçulmano, a Ásia Central, e alcançando até o que tinha do Império Bizantino e a Europa, né? E a região do Mar Mediterrâneo. Um desses casos, mais notórios pelo menos para nós, do público ocidental, foi um comerciante veneziano que se beneficiou dessa rede, julgo que seu pai já tinha ido algumas vezes, que vai ser o Marco Polo. Né? E Marco Polo ele narra depois na sua livra O Milione, ou italiano, ou As Mil Maravilhas, como depois vai ser traduzido para o francês, do período que ele serve. Primeiro ele viaja pela Ásia Central e depois e também por rotas marítimas, mas entre 1275 e 1292 ele serve-se diante do imperador Kublai Khan, ou na qualidade de um representante itinerante, um embaixador para as regiões mais remotas do Império Mongol. Inclusive ele vai para a Birmânia, né? Ele vai para as regiões do Myanmar, e ele descreve também até mesmo a sagrada cidade de Bagan. E aí quando, claro, Marco Polo volta, ele descreve as viagens dele, que vai circular e vai incendiar a imaginação ocidental a partir da sua publicação desse livro em 1298. Né? Então, o que temos aí isso, talvez esse seja o maior reflexo, né, dos tempos, e por essa ótica do Ocidente ter ganhado a percepção do leste asiático, das imensidões asiáticas, né, que até então tinha sido mais tema de imaginação do que propriamente um conhecimento. Então o Marco Polo, junto com inúmeros outros, jesuítas inclusive, depois vão trazer relatos maiores, mais precisos acerca da Ásia Central e da China. Então, mas esse período é o período que vai ter uma grande alavancagem dos contatos, do transporte e do comércio. Então você teve, como sinal dos tempos, os artesãos e comerciantes são muito valorizados no Império Chinês da dinastia Yuan, né? Principalmente os comerciantes, como eu falei, que eram tradicionalmente ignorados pelos chineses, principalmente confucianos. Você teve aí um uso intenso do papel moeda, né? Que as trocas elas eram mais regulamentadas e existia uma ordem que é essencial para
o mantimento de uma economia e de um comércio. As estradas, os canais eram muito bem cuidados, inclusive houve aí uma excelente manutenção do grande canal que liga o norte e o sul, né, da China. Você teve uso de navios de alto mar, né, que projetavam o transporte as mercadorias chinesas para o sudeste asiático, né? Então isso tudo criou um boom, né, no artesanato, no comércio, principalmente de produtos muito valorizados da China, como a porcelana fina e a seda, né? Isso tudo vai inclusive ganhar renome internacional até no mercado europeu e depois no mercado ocidental, né? Haveria também troca de ideias e de tecnologias, né? Então você teve a conceitos da astronomia dos persas sendo incorporados, mapas são trocados, né, entre as regiões, tecidos também são trocados, né? Junto com tecnologias como ramas de pólvora, a impressão, a bússola, o papel moeda, isso tudo também vai se projetar para o oeste, né? Além disso, o Islã ele vai se espalhar no sentido inverso, né? No sentido de que, vindo com os comerciantes as rotas, eles vêm do leste e começam a adentrar regiões mais ocidentais da China ou nas regiões costeiras, onde os mercadores muçulmanos eram muito atuantes, isso inclusive no Sudeste Asiático e no litoral do subcontinente indiano. Bom, a situação começa a mudar numa situação de declínio a partir do século XIV. Né? Um longo declínio começa a aparecer. O Kublai Khan vai ser sucedido por seu neto, o Timur Rothschild, a partir de 1292, 95, desculpa, que vai reinar até 1308. E o reino de Ochedo vai também ser bem sucedido, bastante bem estabelecido, né? Mas começam a aparecer já rixas entre membros da sociedade chineses, confucianos e os sentimentos anti-mongóis, né? Algumas vezes você já tinha a eclosão em violência desses conflitos, né? Os imperadores posteriores ao Jeido chegam inclusive a reinar num período muito curto, alguns são até assassinatos ou sofrem golpe de Estado, né? E a classe intelectual chinesa começa a questionar até quando esses estrangeiros teriam os seus privilégios no Império chinês. E eventualmente vem um colapso. O processo de colapso se mostra evidente em meados do século XIV, né? Alguns governantes da dinastia Yuan se vê muito uma situação delicada, porque foram uma série de quebras de safra, de invernos rigorosos. Isso vai provocar aí pragas, a fome, inundações do Rio Amarelo, né? Isso tudo vai gerar um processo de crise social, claro, e também com uma hiperinflação causada por impressão demasiada de papel moeda do governo, né? Isso tudo então vai corroer a estrutura da sociedade chinesa da época, né? Então começam a aparecer casos de bandidismo, né, no interior, revolta de camponeses que se organizam, né, sobre taxados e o desgaste do poder de compra. Uh, Algumas das elites locais, administradores provinciais, principalmente no sul da China, começam a conspirar com esses elementos rebeldes, né? Começa a ascender lideranças religiosas, mileniaristas, né? Já buscando aí uma maior justiça social, e eventualmente isso tudo diante de uma burocracia que já estava desgastada. Você tinha muitos representantes mongóis que, vendo-se numa situação de ser membro de uma casta privilegiada, eles ou erram na sua administração ou são extremamente corruptos, né? E favorecem também alguns elementos não tão talentosos no meio militar, ou que não têm o senso também da proporção da força. Isso tudo vai resultar em uma truculência, embates cada vez maiores, mais frequentes, né? Eventualmente, um dos movimentos que começa a se alastrar, ganha maior vulto aí durante esse período, vai ser um movimento de inspiração religiosa, mas começa a ter um ganho popular e intelectual cada vez mais
anti-mongol, que vai ser o movimento dos Turbantes Vermelhos, liderados por Chu Yuanchan, né? E o Chu Yuanchan, na verdade, ele começa a projetar e arquitetar sua própria ambição pelo poder, né, angariando todas as insatisfações da sociedade chinesa anti-mongol, inclusive envolvendo a classe intelectual, insatisfação de camponeses, né? E tudo isso vai resultar então em uma série de embates decisivos, né? Então o Chu Yuanchan, junto com suas tropas, ele captura a Nanquim em 1356, então já é um elemento, já é um momento capital aí dos embates, né? Depois ele começa junto com lideranças rebeldes, ele começa a derrotar tropas mongóis, né? Por exemplo, um dos generais a serviço dos mongóis vai ser derrotado na Batalha do Lago Poyang, de 1363, né? Depois vai derrotar outro líder militar a serviço dos mongóis em 1367, que vai ser o Chiang Chi-chen. Enfim, isso tudo vai demonstrando a vulnerabilidade do Império Chinês administrado pelos mongóis. E, eventualmente, essas forças chegam e tomam Dadu, né, Pequim, né, a capital. E o último imperador Yuan da China, que vai ser o Togon Timur, ele foge para a Mongólia e para a antiga capital mongol Karakorum, ou Karakorum, como se fala, né? E ali eles estabelecem ainda o Império Yuan, que eles vão continuar chamando de dinastia Yuan do Norte, né, até 1635. Né? Mas o fato é que eles são expulsos, eles fogem para as regiões mongólicas, e Chu, então, ele vendo-se na situação tomada a capital, ele se declara então como um novo imperador de uma nova dinastia. O Chu, na verdade, ele depois adota o nome do imperador como o imperador Hongwu, né? E aí ele funda uma dinastia que se alimentou muito com a questão de tentar resgatar as tradições chinesas e expulsar os mongóis, que vai ser a dinastia Ming, né? E aí, a partir de 1368 em diante, temos então o estabelecimento de uma nova dinastia. Então, como é que a gente pode sumarizar tudo que a gente viu hoje? A gente tem, na verdade, uma ascensão de uma dinastia que estava muito ligada, e isso é interessante levarmos em conta isso. A China, ela sempre estava ligada, envolvida com os povos no norte das suas fronteiras. É a região mais vulnerável, é a região onde os povos tradicionalmente tinham contatos comerciais, também relações militares, relações de aliança, de suborno, de tributos, isso através dos séculos. As grandes tensões das fortalezas e as muros, né, as muralhas de defesa, elas denotam essa relação. É uma relação aberta, uma relação dinâmica. Ao contrário de relativa inacessibilidade das regiões florestais ali na região da Birmânia, do Planalto Tibetano e depois dos Himalaias, que vai dificultar muito o acesso para as terras vindos de outras regiões para as terras chinesas, ou os mares, né, que é assolado por piratas, boa parte da história, né? Inclusive muitos piratas malaios e piratas japoneses que dominam as regiões do mar ali do leste asiático. Mas o fato é que uma dinastia chega sobre os mongóis, decorrente das expansões dos mongóis, vindos como todos os descendentes do Gengis Khan, e um deles, Kublai Khan, estabelece uma nova dinastia, uma dinastia mongol, dinastia Yuan. E ela vai ter uma série de consequências. Primeiro, ele estrutura o poder beneficiando os altos cargos civis e militares e aliados a ele nesse império, né? Em beneficiar os mongóis, ou também aproveitar da rede das extensões dominadas pelos mongóis nas regiões das terras asiáticas, ao oeste. Então é o período de ouro da Pax Mongólica, do comércio que vai ganhar nisso. Os comerciantes são incentivados no Império Yuan, né, na China.
E depois, mas aí com o tempo isso vai ter o desgaste, vai ter elementos de corrupção, desastres naturais, a quebra de colheita, hiperinflação, e isso vai novamente aflorar os elementos de intelectuais, de camponeses, de rebeldes, que começam a ver os mongóis como um elemento estrangeiro, um elemento invasor, e eventualmente das lideranças, o Chu Yunyang, vai se organizar e vai derrotar as forças mongóis em uma série de batalhas e estabelece como uma nova dinastia, que vai ser a dinastia Ming. A próxima aula, a aula 15, eu não vou falar da dinastia Ming ainda, porque eu vou ainda falar sobre a questão da cultura e literatura da dinastia Yuan, que a gente viu agora, mas também sobre a dinastia Song anterior. Então, antes eu gostaria de refletir junto com vocês isso, para depois irmos para a dinastia Ming.